Olá pessoal, voltei para o YouTube e eu queria conversar nesse vídeo com vocês sobre luz e sombra. E para isso eu resolvi pintar algumas frutas e sobremesas vermelhas, tudo mais ou menos da mesma paleta e tal, para ir reforçando a mesma ideia sobre sombra e luz. Não tô trabalhando muito aqui teoria da cor, não tô trabalhando muito o resto, é realmente só luz e sombra com vermelho e verde, que são basicamente as cores que eu vou usar hoje. Eu busquei uma referência lá no Pinterest, então dessas comidinhas vermelhas. E essa acho que de cara já é a primeira dica para você que tá tentando estudar sombra e luz, tá? Jamais comece da sua cabeça, tá? Se você pensar em luz e sombra sem ter uma referência, seja de foto ou um objeto assim, né, na sua frente, provavelmente você não vai conseguir ter a percepção correta, tá? Tudo bem, alguns artistas, depois de muitos anos praticando, muitas vezes, eles até conseguem fazer a pintura mais ou menos da cabeça, mas isso é porque eles já praticaram tanto que eles já sabem, sabe? Mas mesmo bons artistas, né? Eles tinham modelos vivos, eles tinham natureza morta. O próprio Monet, que acho que é o meu favorito, ele pintava muito o jardim dele, né? Então ele sentava no jardim dele e ficava vendo, né? Observando ali por um bom tempo, e dali ele trazia a arte dele. Então, uma arte sem observação, sem você realmente prestar atenção em algo, provavelmente ela vai ficar muito ruim, tá? Bom, eu tô aqui desenhando no meu sketchbook. Eu primeiro fiz um rascunho com o lápis bem suave, um lápis bem normal. E se você quiser pintar esses desenhos também, lá no meu grupo do Telegram, é gratuito, tá? Você pode entrar ali no link da descrição, vai ter esse desenho aqui pra você colorir ele, tá? Em casa, assistir esse vídeo e colorir na sua casa, tá? Sem problema nenhum. Esse desenho, se você quiser desenhar ele, você primeiro vai fazer os esboços das formas mais suaves, depois passar limpo com mais força e depois passar borracha para então passar a tinta, que é o que eu tô fazendo agora, tá? A tinta que eu tô usando, vocês já sabem, é a guache. É a Mia, que é a tinta que eu ganhei do meu marido querido. Eu gosto muito dessa tinta e ela é muito sensacional para praticar várias coisas. Ela é super conhecida assim para fora do Brasil. Eu não sei por que no Brasil as pessoas não conhecem muito guache, mas essas tintas da Mia, da Rimmel, elas são muito conhecidas, tá? E eu gosto muito delas, por quê? Porque você pode ver que as primeiras camadas das minhas pinturas eu fiz um tanto quanto aquarelada, sabe? E eu gosto muito da guache disso, tá? Porque eu posso ter uma textura com mais água e deixar a tinta super aquarelada, ou eu posso deixar a tinta mais seca e ter uma textura parecida com acrílico, sabe? E eu gosto muito disso, dessa possibilidade de criar de diversas formas e usar várias técnicas com uma tinta só. Também gosto que a guache ela é opaca, né? Então ela não tem cores super vibrantes nem nada. Eu particularmente gosto de cores mais suaves, então esse aspecto vintage da guache me agrada muito. Bom, eu estou aqui observando, eu vou deixar as referências aqui na tela das fotos para vocês verem. Eu estou pintando exatamente como é a minha referência, criando alguma coisinha ali e outra. A que eu mais criei, acredito que seja uma maçã, que eu não gostei muito da minha foto e eu já tinha pintado uma maçã antes, então eu já sabia mais ou menos o que eu estava fazendo. O novo são os outros desenhos, tá? Importante também para minha composição, né, de como que eu escolhi e coloquei os desenhos assim no caderno, é que eu escolhi frutas vermelhas, mas que tinham verde também, né? Então esse verde com vermelho dá uma quebrada, assim, não deixa tão enjoativo, rosa e vermelho, rosa e vermelho e rosa e vermelho, entendeu? Então também tive uma escolha aí de cores, tá?
A luz e a sombra eu segui basicamente de acordo com a nossa foto, tá? Então, a luz dos vermelhos, eu fui para utilizei roxo para fazer a sombra, e a luz eu utilizei laranja, vermelho alaranjado, e branco para essa luz, né, refletida no morango, na maçã, na cereja. Também no caramelo, né, no caso que eu estou pintando agora. No verde, né, na folha verde, então eu tenho vários tons. Eu tenho tom de verde oliva, eu tenho um tom de verde mais azulado, e onde está mais escuro vai ficando mais azul, onde está mais claro vai ficando mais amarelado. Essa técnica para você entender realmente como fazer luz e sombra tá lá no meu curso que estreou em novembro, faz pouquinho tempo, que é o curso Desacelera e Pinta, que é as bases iniciais para você entrar no mundo da pintura. Então, se você não sabe, quer aprender a dominar um pouco de luz e sombra, não demais, o suficiente para você conseguir fazer pinturas como essa, lá no meu curso você aprende, tá? E eu ensino lá uma técnica que eu vou dar de graça aqui no YouTube, que é, em vez de, quando você vai trabalhar lá no círculo cromático, lá na teoria da cor, que também é outra aula lá do curso, você tem as cores e tem as cores complementares. Que é cor complementar? Quando no círculo elas são opostas. Então o vermelho, por exemplo, é oposto ao verde. Tem gente que faz na sombra na maçã, coloca verde para fazer sombra. O problema disso é que deixa a pintura um tanto quanto desaturada, deixa a pintura sem graça. Então, conforme eu fui estudando e aprendendo, eu entendi que é mais fácil você deslocar um pouco pro lado. Como assim, tá? Lá no círculo cromático, se eu estou no vermelho, se eu deslocar um pouco pro lado, eu vou pro roxo para escurecer, e pro outro lado oposto, para clarear, eu vou pro laranja. E essa regra eu vou utilizar em todas as cores. Assim eu vou ter uma sombra muito mais dinâmica e muito mais viva, sabe? Em todos os aspectos. Outra coisa que você precisa aprender sobre sombra também, e eu ensino mais direitinho lá no curso, é que a sombra, ela não é só para destacar as partes que não tem luz, e a luz onde tem luz, né? Mas a sombra e a luz, elas servem também para dar definição à sua pintura, para dar contorno, para dar esse efeito 3D. Nessa maçã a gente consegue ver muito bem, tipo, nos morangos também, né? A parte de baixo da maçã, a parte de baixo do morango, ela é mais escura. Mas, por exemplo, na nossa torta, que tá cheia de moranguinhos ali, que é um monte de moranguinho, uma geleia, né? Então a gente não tem moranguinhos bem definidos, é tudo uma mistura, enfim. Você vai ter muitas áreas de sombra, é onde o morango toca, porque senão, se você não definir bem a sombra, vai ficar tipo só um negócio vermelho junto, entendeu? E a sombra, ela serve para dar essa definição, esse contorno também. Porque o caramelo das panquecas, né, o xarope, sei lá, e o branco ali da maçã e dos morangos, o que eles refletem? Eles refletem a textura dessas coisas, porque são coisas com suco, entendeu? Com uma coisa mais brilhosa, uma coisa mais gostosa, assim, que dá vontade de comer, entendeu? Aquele brilho, aquele líquido, né, do caramelo e das frutas, enfim. Então, a luz e a sombra, elas servem também para trazer forma e para trazer textura para suas pinturas. E se você não pensar nisso quando for fazer a sombra, vai sair muita coisa errada, entendeu? Muita coisa errada. Outra coisa também que eu queria dar de dica é não seja tão tímido assim na hora de fazer a sombra, porque normalmente quando a gente vai pensar, né, em sombra, a gente geralmente fica só na beiradinha do elemento, né, do que a gente tá pintando, e na verdade não, você tem que abusar um pouco mais e mais pro meio, né, que nem essa maçã. Não posso fazer a sombra só no cantinho dela, não, eu fui fazendo mais pro meio, mais pra baixo. Então a luz e a sombra, elas não vêm só de uma direção, que nem, né, comumente falado assim, só imaginar um solzinho no cantinho da folha e você sabe onde é que é a luz, onde é que é a sombra. Serve, mas não é só isso, entendeu?
tem todo um aspecto de que a luz bate em outros cantos, a sombra também, você tem que pensar sombra de lado, sombra de baixo. A massa, por exemplo, tem esse cabinho, né? E embaixo do cabinho a gente tem a parte mais escura da maçã para indicar que tem esse umbigo da maçã, sei lá. Enfim, pra gente ter o quê? Textura, forma. Então, provavelmente se as suas pinturas estão sem graça, por mais que você domine misturar as cores e elas ainda estão sem graça, provavelmente é porque você não está pensando na sombra ou na luz de forma correta. Você está pensando sempre só em destacar de fato a sombra e a luz, mas a sombra e a luz é muito mais que sombra e a luz, entendeu? Ela fala muito sobre a textura, fala muito sobre a forma, sobre o quanto a gente quer destacar certas partes e não quer destacar outras, né? Ou a gente quer dar um tchan, tipo um brilho na comida que a gente tá desenhando, entendeu? Aqui no cupcake a gente consegue ver bem, assim, o branco que eu coloquei agora no final, ele destacou o papel do cupcake, ele destacou também o chantilly de cima, né? Se eu deixasse só o rosa e o rosa escuro que tava dando as sombras, não ia ficar essa textura. Entendeu? Não ia ficar mesmo. Aqui, por exemplo, tô dando mais textura aqui pra panqueca, fazendo um pouquinho de sombra. Entendeu? Enfim, a gente vai corrigindo assim, né? Não foi exatamente um tutorial passo a passo, mas é uma conversa, tá? Se vocês quiserem um tutorial passo a passo de alguma dessas frutinhas, vocês me falam aqui no comentário. Se tiver bastante comentário, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas assim, é basicamente isso, tá? Luz e sombra é sim difícil, é uma técnica difícil, mas se você pensar ela da forma correta, ela não vai ser tão difícil mais, entendeu? Lá no curso eu ensino um pouco como pensar e estruturar. E se você quiser comprar ele, o curso aqui tá na descrição desse vídeo. E aí você também apoia meu trabalho, que seria muito legal. Mas também seria muito legal para você aprender e ter a minha companhia aí, né? Além do curso, a gente tem também algumas aulas ao vivo, a gente vai ter uma comunidade para trocar ideias também e dúvidas, que eu vou estar sempre respondendo também, que é muito legal. Então é isso, pessoal. O meu desenho ficou mais ou menos assim. Eu terminei com um pouco de lápis, né? Para finalizar algumas sombras de novo. E esse foi o nosso resultado final. Perfeito não ficou, mas eu sinceramente gostei muito do resultado. Nos vemos no próximo vídeo.